Olá, sejam bem-vindos ao Corecast, o podcast do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Paraná, edição especial do Mês das Mulheres. Meu nome é Thiago, eu sou apresentador dessa edição e hoje temos aqui na nossa mesa 3 personalidades relacionadas ao mundo da representação comercial, do comércio e também do empreendedorismo feminino, que é o nosso tema deste mês. Eu gostaria de apresentar a Gislane Muraro, que é consultora especialista em marketing e inteligência de mercado e presidente da DVB Paraná. Tudo bem, Gi? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, 3, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigado. Aqui também temos a Carla Sasaki, representante comercial há mais de 40 anos. 40 anos, mais de 40. Tudo bem, Carla? Bem, obrigada pelo convite, me sinto assim lisonjeada e espero poder contribuir com o tema desse podcast. Temos também o William Perim, assessor jurídico do Core, que está aqui para também contribuir nessa nossa conversa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Legal. Bom, vou começar aqui para a gente começar essa nossa conversa, que trata sobre empreendedorismo feminino, mas também sobre empreendedorismo de uma maneira geral. Fazendo uma pergunta para a Gi. Gislane, você fez toda a sua carreira, né, como profissional do mercado de comunicação, mas também empreendeu, né, sua empresa recentemente. Como foi essa jornada de passar de um mercado comum trabalhando para alguém para trabalhar para si mesmo, empreendendo? Então, na verdade, assim, eu trabalhei como executiva até contextualizando um pouquinho, né? Eu trabalhei como executiva de marketing durante 20 anos, né? Principalmente no segmento de mídia, né? Fui diretora de marketing no Grupo RIC, diretora de marketing no Grupo Massa. Mas eu tinha, desde muito criança, eu sempre gostei de ganhar meu dinheirinho, assim. Eu lembro até quando eu era criança mesmo, de ir no mercado com os meus pais, de querer levar os meus troquinhos lá para passar separado deles, alguma coisinha que eu comprava. Então, eu sempre gostei muito. E eu sempre tive essa facilidade mesmo para buscar alternativas, né, para ganhar o meu dinheirinho. Desde 13 anos dava aula de piano com 13 anos. Depois aí aprendi a digitar, porque quando surgiu o computador, digitava as coisas para as pessoas que não tinham computador. Então eu sempre inventava moda, né? E aí comecei a trabalhar. E aí com o tempo, depois de 14 anos dentro do mesmo segmento, eu tava com vontade de fazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu entendia que não seria ir para outra empresa, né? Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse talvez ter uma flexibilidade maior. A minha filha, né, na época, já tô no 4º ano da minha empresa, né? Parece que foi ontem, mas eu empreendi já tem 4 anos. A minha filha, na época, estava com 5 anos, então eu tinha essa necessidade, né? Quando ela aprendeu a andar, por exemplo, embora eu sempre tenha procurado ser uma mãe muito presente, eu vi ela andando pela primeira vez por vídeo. Eu estava numa viagem em Maringá, a trabalho, e aí me mandaram o vídeo dela andando. Ela andou, né? E isso é uma coisa que até hoje eu falo, porque mexeu muito comigo, né? Eu, enquanto mãe. Então, eu pensei, puxa, daqui a pouco ela cresce e esse tempo não volta, né? Então, acho que isso também me ajudou nessa decisão de pensar. E se eu for fazer alguma coisa, eu vou empreender, né? E acho que foi mais ou menos isso. Então, foi um processo bem pensado, né? Eu tive aí uns 2 anos de preparo. Eu ainda estava trabalhando na empresa que eu atuava, mas já comecei a fazer um trabalho de cuidar mais das minhas redes sociais, de começar a pensar em como que eu faria esse passo, né? Como que eu buscaria clientes, como que eu ofereceria meus serviços, né? E tive coragem e fui, né? Até hoje tem um quadro lá no meu escritório, que é um conjunto de 4 quadrinhos de uma moça mergulhando, né? No primeiro quadro de cima ela está concentrada, no segundo ela está quase pulando, no terceiro ela pula e no quarto ela mergulhou. Então, acho que isso mais ou menos reflete um pouco a jornada do empreendedor, né? Que você tem que ter esse preparo, mas nunca você está seguro, né? Mas uma hora você tem que saltar e pular. E aí, quando você está lá embaixo, aí você agradece por ter tido a vontade de ter saltado, né? Acho que é mais ou menos isso. Acredito que seja um resumo, né, da sua história, um resumo bem curtinho. E também vou pedir para a Carla contar um pouco da sua história, né, que acredito que tem alguns bons capítulos de superação, aprendizados. Queria que você ilustrasse para a gente um pouco da sua história na representação comercial e até mesmo antes disso.
Então, ao contrário dos 4 anos dela, eu tenho 41 anos de representação. O meu não foi bem pensado, né? Eu fui obrigada a entrar nessa profissão, a qual me dá muito prazer e muito retorno também. Foi assim em 1981, eu era bancária, caixa do extinto Banco Bamerindos, e decidimos casar, eu e o meu falecido marido, que era proprietário dessa empresa de representação. Casamos e eu passei a trabalhar com ele, pedi demissão, passei a trabalhar com ele, e era quase como uma secretária. Eu passava telex, hoje acho que ninguém sabe o que é telex, o povo vão no Google, porque isso é do tempo quase que de Dom Pedro. Então, eu passava telex, daí era uma máquina, assim, bastante cara, nem todos tinham, então pegávamos, assim, um grupo de representantes e eu prestava serviço para os outros representantes também. Eles traziam lá as propostas, enfim, e eu passava os telex deles. Eu redigia, datilografava as propostas, carta convite, tomada de preço. Tudo isso tinha que ser muito bem pensado, porque qualquer cifra a mais, uma vírgula a menos, o representante ele tem que arcar com aquilo que ele assina, né? Qualquer diferença numeral ali seria um prejuízo, tanto de não ganhar a concorrência, como de ter que pagar aquilo que eu coloquei e a empresa não poderia honrar. Fazia mala direta, era tudo por carta, então pegava uma listagem, já existia a SIC, pegava uma listagem de indústrias da cidade industrial de Curitiba e fazia carta, olha, nós vendemos válvulas, bombas, enfim, tubos, e era a mala direta. E, enfim, depois começamos assim, precariamente, num espaço muito pequeno, de moto. E fazíamos, quando era longe, por exemplo, assim, fazer uma visita na Sanepar de Londrina, numa CG 125 e eu na garupa. Eu me lembro que, às vezes, eu dizia, para um pouquinho, eu deitava no asfalto, assim, que eu estava triturada ali na garupa da moto, mas valeu, foi tudo muito bom. E, de repente, começamos a ter uma ascensão muito grande. Construímos uma casa maravilhosa, tínhamos daí 2 carros na garagem, e, enfim, estava indo tudo muito bem. Resolvemos, depois de 7 anos, termos uma bebê. Eu engravidei, aí nasceu a minha Mariana, e meu esposo ficou gravemente enfermo. Ele fazia hemodiálise dia sim, dia não. Tenho que falar também, né? Gostaria que as pessoas que estão ouvindo e que tem algum familiar que tem diabetes tipo 1, que são as pessoas não são doentes, são capazes de produzir tudo que eles quiserem. Porque meu esposo, ele tinha diabetes tipo 1, uma pessoa extremamente inteligente, sensível, enfim. Até que ele começou a fazer hemodiálise, dia sim, dia não, a pessoa que dialisa fica presa a uma máquina, filtrando o sangue, porque o rim perde a função. E nós não tínhamos de onde tirar dinheiro, e aquele bebê ali, e o meu esposo, enfim. Aí, primeiramente, eu comecei a vender as coisas. Eu me lembro que eu tinha, na época... eu vou dar o nome, mas hoje ninguém vai saber, era um Monza Classic, seria hoje uma BMW 2024, mais ou menos isso. Daí eu troquei por um carro que se chamava Prêmio, que para mim não era um prêmio, era um castigo, não funcionava nem o para-brisa, o limpador de para-brisa. Assim, nós ficamos muito mal financeiramente. Aí eu fui à frente, passava nos órgãos, ver se tinha carta convite, tomada de preço. Comecei a fazer visitas nas indústrias,
vou dar nomes, mas muitas delas não existem mais. Ultrafértil, Petrobras, Klabin. Então, eu tinha a Águas de Paranaguá, que até hoje ela é privatizada, né, pelo porto. Então, uma vez por mês eu ia lá, fazia uma vez por mês as indústrias, tinha tudo muito bem organizado. E começaram a surgir os frutos do meu trabalho. Aí, passaram 2 anos, ele faleceu. E, na época, não existiam mulheres representantes comerciais, especialmente que trabalhassem em campo com homens, enfim, engenheiros, discutir projeto, e onde tem as valas abertas, estação de tratamento de lodo, de água, enfim. E eu continuei essas visitas e fazia o feedback para as empresas, os relatórios, tudo isso era datilografado com... Nossa, gente, dava um trabalho, mas fazia parte, então já não era trabalho. E eu demorei 3 meses para comunicar o falecimento dele, de medo de ser mandada embora. E como eu já estava produzindo bastante, então eles me deram muito apoio. As indústrias as quais eu representava, a indústria multinacional. Na época, tudo era multinacional, não existia assim grandes empresas aqui no nosso país. Empresa para tratamento de água e esgoto, com certeza multinacional. Me deram muito apoio e assim eu continuei. E assim, recebi convites, inúmeros convites de empresas, assim, você não quer trabalhar para mim? Eu me sentia muito lisonjeada e, enfim, até hoje eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia há 40 anos atrás. Porém, hoje... Sem datilografar. Não, inclusive eu tenho inteligência artificial que trabalha comigo, felizmente, então isso ajuda muito. E também, depois de 8 anos, eu casei com o meu esposo de São Paulo. Agora, claro, moramos aqui em Curitiba. Ele é engenheiro mecânico. Então, ele foi para o campo e eu fico no escritório agora. É isso, eu fico à disposição, porque é muita história, né, no meio do caminho, para vocês perguntarem e eu posso responder. Essa ideia, a gente tem né, porque você viu o mercado de perto, né, a evolução, a participação feminina. Sim. Então, em algum momento, acho que os seus insights serão fundamentais aqui na construção da nossa conversa. Bom, queria colocar o William aqui. William, a gente levantou alguns dados de que no Paraná são 560 mil mulheres à frente de empreendimentos, no geral. Ou seja, cerca de 3 a cada 10 empresas são comandadas por uma empreendedora. Você acredita que esses dados representam fielmente a cadeia empreendedora no Estado? São dados concretos, são levantados, só que, às vezes, o dado em si, ele esconde algumas questões que a Carla falou aqui, tá? Que é o quê? As mulheres auxiliam, elas fazem parte, elas podem não estar na ponta do negócio, mas elas estão dentro da cadeia. Então, eu faço atendimento de muitos representantes comerciais e durante a gente, às vezes, está conversando por telefone e ele fala para mim assim, peraí que a minha mulher tem uma dúvida. Entendeu? Ou seja, a sócia, a gente usa muito o termo secretária, mas na verdade são sócias. Elas são empreendedoras tanto quanto eles. Elas organizam, né, a vida do representante comercial, para o representante comercial poder sair em campo e se preocupar com a venda, entendeu? E não encaminhar muitas vezes o pedido, fazer revisão do pedido, saber o roteiro, saber onde está, inclusive responder à própria empresa, né? Muitas vezes o representante comercial, o homem, ele está na linha de frente aqui, mas quem que faz toda a base, quem tem toda essa base consolidada, é a sócia dele, Sim. que é a mulher. Entendeu? Então, assim, elas são muito responsáveis por esse empreendedorismo, só que pensar que de cada 10 empresas, 3 mulheres estão na frente e as outras 7 estão nos fundos, dando sustentação para os homens que estão na frente. Então, acho que esse é o dado concreto que a gente tem nessa relação, entendeu?
Acho que é mais difícil captar isso, né? Porque na hora que você está fazendo, você analisa documento, contrato social, né? Você vai... Agora, esse dado aí, sem dúvida, ele existe, e a mulher é extremamente responsável por isso, como a Carla colocou aqui, excelente exemplo, né? Às vezes começam como secretária, colocar entre aspas aqui, porque ela é uma sócia, né, dele, e depois de um tempo, às vezes, tomam o seu posto como representante comercial por fatores como às vezes, o falecimento, o divórcio, né, ou a própria necessidade que o mercado traz, que a família traz, que a economia traz, né? Então, acho que fica muito, muito mais relevante o papel quando você olha o todo, não só a ponta de quem está no negócio. Porque muitas vezes a gente destaca o estar à frente de um negócio, né, como sendo um indicativo, mas a gente bota isso como sendo o principal indicativo. Mas esquece que nesse processo de participação feminina, muitas coisas não foram deixadas de lado por elas, né? Elas ainda continuam, como vocês colocaram, 2 exemplos claros, né? Fazendo o processo de mudança ou de atuação nos negócios de vocês, mas ainda as responsabilidades de mãe, mulher, né? Sim. Continuam do mesmo jeito. Então, eu acho que esse retrato que talvez a gente não consiga pegar nas pesquisas, mas que continua existindo, e por isso que eu acho que deve ser tão valorizado esse processo de expansão e de participação, né? Sim, acho que o que o William trouxe, né? Muitas vezes a empresa ela é formada pelos dois, né? Mas até por uma questão cultural, até na hora de dar o nome, ele dá o nome de quem? Do homem, né? Então, é isso que você falou, não quer de cada 10, 3 é liderado uma mulher. Mas porque muitas vezes, às vezes por uma questão de cultura, foi denominado dos dois que tem ali igual participação, ou até a mulher mais... até mais ingerência à frente dos negócios e tal, mas culturalmente não, coloca o nome do marido, né? Então, acho que tem um pouco disso também, né? É possível que tenha assim, né? Sim. Gislaine, aproveitando, a gente gosta de ressaltar os desafios e aquilo que as mulheres trabalham e que normalmente as destacam, né? Que foi o que vocês colocaram aqui. Mudando um pouco o foco, né? O que você acha que elas já contribuem por natureza, né? O que seriam as vantagens, os atributos femininos que o fato de elas estarem mais presentes hoje nos setores que tradicionalmente não eram, o que isso tem oferecido a esses mercados? Eu primeiro de tudo, eu entendo que não se trata de uma disputa de quem é melhor do que ninguém, né? A gente não quer dizer que as mulheres são mais do que os homens, mas que a gente tem a questão da igualdade, né? Mas a gente tem algumas características, eu acho que se sobressaem e que acho que é sobre isso que você está também querendo saber. Eu enxergo, por exemplo, até diante dos nossos desafios, né? A Carla falando, cheguei a me emocionar, você contando um pouco da tua história, mas essa capacidade que a gente tem de equilibrar muitos pratinhos ao mesmo tempo, isso traz, por exemplo, uma capacidade de organização que pode ser aplicada para a nossa vida profissional, né? Vou te dar um exemplo meu ontem. Pela manhã eu tive uma reunião, pela manhã eu fui fazer exercício, depois eu tive uma reunião, depois do almoço eu tive uma outra reunião, fui para a reunião de escola da minha filha e depois ainda fui levá-la ao dentista, né? Então, assim, você equilibra tudo isso, você olha assim, tá, mas como é que você conseguiu caber num dia? Exercício físico, 3 reuniões, dentista e escola de criança, né? Porque a gente se organiza, né? Então, a gente se obriga a aprender a se organizar, né, Carla? Acho que deve ter passado muito por isso. Fundamental. E depois a gente aplica isso no dia a dia da empresa. Então, acho que a questão da organização é uma característica. As mulheres, elas têm também isso... Dados comprovam que as mulheres têm uma característica de buscar agregar mais, de buscar trazer mais pessoas ao entorno dela para contribuir. Então, o empreendedorismo feminino acaba gerando mais empregos do que outros, né, do que o empreendedorismo liderado por homens, por exemplo, né? As mulheres, elas acabam conseguindo trazer mais mulheres, elas têm essa empatia, então ajudam também a fazer essa roda, gerar um ciclo virtuoso, né? À medida que mais mulheres empreendem, mais mulheres se empregam, né? E algumas outras características, eu até trouxe uma colinha aqui, gente, para não errar no número, né? Mas até tem uma pesquisa da McKinsey que eu li recentemente, que quando a gente olha, por exemplo, o suporte emocional que uma equipe recebe de gestoras mulheres,
de 31% das gestoras dão um suporte adequado emocional para a sua equipe, enquanto 19% dos homens, né? Então, essa questão da empatia emocional. Então, eu acho que a gente tem diversas características positivas das mulheres que fazem com que uma empresa liderada por mulheres também ganhe muito, né? De novo, não se trata de uma competição de um contra o outro, mas trazendo um pouco das características nossas que a gente emprega positivamente para as empresas, né? É verdade. Carla, o que você acredita dentro desses aspectos, aquilo que a tua profissão desenvolveu em você? Que atributo, que característica, que virtude que você acredita que toda essa sua história foi florescendo na sua atuação? Olha, tanta coisa foi desenvolvida em mim, a curiosidade, licitude, eu sempre fui lícita, mas a solicitude também, por exemplo, é fundamental para um representante comercial dar o feedback. Então, eu percebo até nos homens, né? Recebeu ali um WhatsApp comercial, depois eu falo com ele, não, é agora, é já, o que você precisa? E também me deu vontade de estudar mais, porque eu peguei uma época em que nós tínhamos que impugnar a concorrência, tínhamos que entrar com mandado de segurança, claro, via advogado, daí, mas tinha que saber o que era. Então, fui estudar, fiz vestibular de novo, fui estudar letras, adoro escrever, e, enfim, me deixou mais ligeira. E com detalhe, eu perdi o medo de viver. Eu acho que isso foi a principal coisa que despertou em mim. Assim, eu perdi o medo de viver, o medo de errar, o medo de ser feliz. Você acredita que até as suas aventuras, que isso não tem a ver com a parte comercial, mas tem um pouco disso? Expressa um pouco desse... Tem, expressa. Hoje eu percebo, assim, não só em pessoas mais novas, mas alguns representantes, né, mais jovem que eu, com certeza, tem o MAISEC. O que é o MAISEC? Não, eu não vou lá, mas é que não vai dar certo. Veja, se eu ligar lá, mas é que ele não vai me atender. Ah, mas é que ele falou que não podia. Mas é que... Não tem. Vai, não tem medo. Ou não, você já tem. Né? E você falou se despertou em mim, claro, despertou em mim a vontade imensa de viver, um terço que me resta com sorte, porque, gente, eu passei tanto apuro, tanto aperto, e daí eu criei 2 filhos, formei, tenho 3 netos, vivo muito bem. Não tenho mais nada para perder, eu quero ser feliz. Continuar trabalhando e produzindo e sem medo de nada. Então, por isso que eu faço as minhas artes, né? O Thiago me segue no Instagram, gente, só por Deus. É isso. Que artes são essas? Fiquei curiosa agora. Conta, essa semana estava no Anhangava, não? No Anhangava, estava subindo. Então, eu faço trilhas, mas assim, trilhas pesadas. Quando é caminhada, são 40, 50 quilômetros, batido numa noite, né? A gente escolhe a noite no verão. Faço essas montanhinhas, que é pequeno, né? Que é Pico do Paraná. Nós aqui no Brasil não temos montanha, temos morros e picos. Então, para eu ir para as montanhas, eu faço andinismo, que são as altas montanhas nos Andes, onde se tem ar rarefeito. E esse final de semana eu estava fazendo rapel, estava pendurada lá na corda, na pedra. Confesso que esse eu fiquei assim, que não passava um Wi-Fi. mas foi bom, foi legal. Tem que viver, sabe? Não pode dizer, mas é que eu estou velha. Não, mas é que eu estou viva. Né? Tem que viver, trabalhar, ser feliz, aproveitar a vida.
porque só se morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias. Que legal. Lindo. Gislaine, até aproveitando um pouco esse gancho da Carla, vocês têm ocupado posições de liderança, né? Desde as empresas e agora com a DVB. Já estava no conselho executivo, né? Na vice-presidência. Na vice-presidência e agora está na presidência da DVB, Paraná. Como lidar com esse talvez medo, não sei, supondo, se lançar em desafios de liderança tão claras, né, à frente de todos, assim. Como isso é para você? Eu acho assim, na verdade, a liderança, ela, salvo algumas raras exceções, que talvez a pessoa, né, ganha um cargo por alguma razão, sei lá, a gente conquista, né? Então, aos poucos, a gente vai... ninguém nasce à frente de uma equipe, né? Uma coisa que aos poucos a gente vai construindo e quando você percebe até já tá, né? Como a Carla comentou, começou ali pequenininho, ali ela com o marido e foi crescendo a empresa. Então, eu acho que é um processo que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai conquistando. Mas é claro que sempre, né, a gente se depara com desafios ao longo da carreira. Por exemplo, lá atrás eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com questões relacionadas à própria gestão, à própria contratação, depois demissão de funcionário. Eu lembro que eu perdia noites e noites de sono. Não que hoje, se eu precisasse, né, fazer algo assim, não me sentiria mal da mesma forma, mas a gente começa, a maturidade traz pra gente, assim, alguns aprendizados, né? Muitas vezes a pessoa que você está ali na tua equipe você quer para ela uma coisa que não é o que ela quer também para ela. Então, acho que isso é muito uma coisa de mulher também, né? A gente tem o espírito maternal, né? A gente quer trazer a pessoa, a gente quer cuidar. E às vezes a gente até se frustra com um funcionário, porque você fala assim, puxa, mas eu dei a oportunidade dele crescer aqui, dele fazer um curso lá, né? Mas a pessoa não queria, então você buscou para ela mais do que ela queria para ela mesma, né? Então, são aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Eu entendo que, para uma mulher, a liderança ela é desafiadora à medida em que a gente tem menos pares com quem a gente possa compartilhar, né? Então, as posições de liderança, por si só, já são posições mais solitárias dentro das empresas, por exemplo. À medida que você está ali, quando você está, por exemplo, numa posição no assistente, o estagiário, você pode, no momento do café, ficar desabafando com o colega, né? A gente consegue conversar mais. À medida que você está numa posição de gestão, por exemplo, você tem que já pisar em ovos com o que você fala, tem a questão do jogo político, você tem que aprender, muitas vezes, a recuar, né? E quando você está numa posição de diretoria, por exemplo, fica ainda mais difícil. Só que para uma mulher é ainda mais difícil, porque você não tem outra mulher com quem você possa compartilhar, né? As dores. E aí, você pode ter colegas, amigos, fazer amigos na mesma posição, são muitas vezes homens, tem pessoas que compreendem isso, tem pessoas que até olham com maus olhos para isso. Então, para uma mulher é mais difícil, né, essa questão da liderança. Mas eu penso que ninguém chega numa posição assim por acaso, né? Acho que a gente vai construindo e à medida que a gente constrói, a gente aprende, né? Eu aprendo até hoje, né? Ainda estou com 43 anos, vou aprender muito ainda, tem muito que aprender, mas eu penso, por exemplo, a questão da própria DVB, que é uma entidade que eu assumi a presidência agora há menos de um mês, também traz novos desafios. Eu estava à frente agora só do meu escritório ali, mais, né, como a minha consultoria, meus projetos de inteligência de mercado com menos equipe. Aí agora você passa por uma situação em que você tem mais gente com quem você vai tratar, né? Então, sempre a gente é desafiado e a gente sempre aprende. E acho que essa que é a graça da vida, né? Porque se a gente for aprender mais nada de novo, daí não tem graça, né? Legal, obrigado. Recentemente até, você esteve à frente de um projeto com o CORE, né, da pesquisa que mapeou o cenário dos representantes comerciais no Paraná. E daí, aproveitando esse gancho da pesquisa, queria ver com o William uma ideia que, dentre os atributos que foram colocados na pesquisa, apareceram, no geral, entre homens e mulheres representantes comerciais, a ideia da flexibilidade como atributos positivos da profissão de representante. Flexibilidade, renda e respeito da sociedade de uma maneira geral. Você entende que esses três atributos, que foram os três principais, eles têm um viés de gênero, homem e mulher? O que você entende se isso pende para um lado ou mais para o outro? Olha,
complicado o homem falando isso, porque a gente já está dando um viés, né, uma resposta para o masculino, quando a gente, como homem, a gente costuma ver esses atributos que são muito relacionados, né, à mulher. Mas o que eu vejo, né, além da questão da flexibilidade, além da questão dessas questões que você citou isso, né, eu vejo muita perseverança, entendeu? Muita força, entendeu? Porque elas não deixam de ser mães. Muitas delas não deixam de ser mães. A Carla foi mãe durante a atividade de representação comercial, numa época que era mais difícil o contato. O contato era pessoal, não existia um telefone que você pudesse ligar. Fazer uma venda, televendas é um negócio que é, cara, da década de 90, entendeu? A gente lembra até do catálogozinho que vinha, às vezes, a revistinha lá, que a gente fazia o pedido por telefone, né? Então, mas eu vejo essa questão da perseverança, da força da mulher dentro da representação comercial, apesar do número ainda ser baixo, justamente porque existem outras demandas que às vezes fazem ela sucumbir a essa vontade, né? Então, às vezes, não depende só da vontade da mulher, às vezes depende de uma pressão social que existe no entorno, entendeu? Era muito fácil. A Carla, ela falou que ela estava na atividade, casou de novo, né, Carla? Com um engenheiro, podia simplesmente falar, agora é ele que vai sustentar a casa. E pelo contrário, não, agora é a hora que eu vou dar o meu impulso mais forte. Sim. Agora é a hora que eu vou dar o impulso mais forte, porque Sim. eu tenho alguém do meu lado que vai me ajudar e não vai me demandar, entendeu? Porque o homem costuma fazer isso, ele costuma gerar demanda para a mulher, entendeu? E que é a resposta, entendeu? É difícil colocar ela como parceira de negócios, entendeu? Então, eu vejo que esses atributos são, que você colocou, a questão da renda é importante, a questão da renda é muito importante, né? Mas eu acho que, não sei se isso fazia parte da pesquisa, como é que as empresas contratantes veem a representante comercial. Né? Acho que essa parte é uma parte que eu acho que é interessante a gente tentar descobrir também. Como é que as representantes comerciais são vistas pelos seus contratantes? Entendeu? Eles veem ela como uma cota, eles veem ela como um produto mais barato, uma prestadora de serviço mais barato, ou elas veem ele como uma mulher empreendedora, uma pessoa perseverante, uma pessoa atenciosa com o seu cliente, que dá um retorno mais rápido para o cliente, entendeu? Que não fica lamentando, entendeu? E não fica, porque das mulheres que eu conheci, meu pai é representante comercial, então ele estava na estrada também em campo, da década de 80, da década de 90, anos 2000. Então eu fui criado pela minha mãe, pelas minhas tias, né, mas principalmente pela minha mãe. E tinha um conceito lá dentro de casa que era o seguinte: você vai ter que aprender a cozinhar, você vai ter que aprender a lavar, você vai ter que aprender a passar, você vai ter que aprender a limpar. Ótimo. Entendeu? Hoje, na época, eu achava isso terrível, cara. Meus amigos estavam brincando, estavam jogando futebol e eu tinha que cortar grama, eu tinha que ajudar a lavar a calçada. Parabéns para tua mãe. Não, muito, muito. Hoje eu agradeço demais. Hoje você entende. Nossa, cara, hoje eu entendo perfeitamente isso, entendeu? Hoje eu entendo perfeitamente, porque agora eu tenho condição de pagar uma diarista, de fazer tudo, mas até então, entendeu? Eu passava minhas camisas. Por quê? Porque eu gosto delas como a minha mãe passava, tudo engomadinha. Como ela deixava pronto para o meu pai colocar nos cabides e ele colocar no carro, entendeu? Então, se eu tinha uma diarista, eu não gosto dela, por quê? Porque ela não limpa que nem eu limpo. É boa. Tá? Entendeu? Eu vou lá e, não, pô, tem um pó aqui, esse cantinho aqui, que esse cantinho tá aqui, né? Então, esses são fatores que eu acho que são muito importantes na hora de se avaliar, entendeu? Por que são só 13%? Eu acho que é um dado importante, é uma questão que tem que ser investigada. Investigada em termos de pesquisa, né? Não em termos de algo ilícito, né? Sim, mas sim. tem que ser investigada. Por que são só 13%? Será que existe alguma questão que a gente está perdendo nesse contexto? Será? Porque a sociedade ela é feita de movimentos. Uma hora a gente é mais progressista, daí vem uma onda um pouco mais conservadora, depois um centro disso, e depois vem uma onda mais... Então, assim, a gente pensar a década de 90, ela era muito mais liberal do que os anos 2020. Entendeu? Para quem viveu a década de 90 sabe que era diferente, né? E saber se essas ondas têm relação com isso, porque a gente teria que pegar dentro dos registros do CORE
Já teve mais representante comercial do que tem hoje? São dados que a gente precisa levantar, que precisa ser estudado para entender se a gente pode e se a gente deve intervir nesse ponto e para abrir mais oportunidades para as mulheres. E como fazer isso? Mas assim, quem está falando para você é um homem, né? Eu acho que isso é uma questão que é muito importante. A Carla, a Gi que está aqui, a Gi como pesquisadora, a Carla como representante comercial há muito tempo. Não sei, Carla, quantas representantes comerciais você costuma encontrar hoje em dia? Agora já tem mais. Tem mais? Tem Mas mais, década mas de novo? não, não, na minha época era só eu. Hoje são poucas, inclusive temos uma diretora da Pieralise, Estela Testa, que ela assim, se sobressai, né, perante todas as indústrias que eu represento, somente ela se sobressai, não como representante, mas como diretora de uma multinacional italiana, mas poucas, bem poucas. Eu atribuo ainda esse ser eu estou falando, no meu caso, representação em saneamento de grande porte, tá? Representação em saneamento de grande porte. É uma coisa assim meio técnica, meio que você tem que ir desbravando. Outra coisa é que, como mães, como dona de casa, como mulher, a representação comercial não dá retorno imediato. Tá certo, doutora? Então, primeiro você vai em campo. Você vai literalmente como fosse uma plantação. Você vai em campo, você distribui teu catálogo, você conversa, você pergunta numa indústria, né? Na tua planta, o que você tem alguma dificuldade, né? Tá com um problema nessa vazão de bomba, né? Você precisa de uma captação melhor, um tratamento melhor no teu esgoto. Você vai captar, né, o problema, vai levar para a indústria. Aí vamos desenvolver todo um trabalho em cima daquilo. Depois, claro, vamos tentar especificar o nosso equipamento. Nem que seja por um parafuso a mais, porque com certeza ele vai ser licitado. Se for órgão público, então agora é pregão eletrônico. Por 10 centavos eu perco o trabalho de 1 ano e meio mole, às vezes mais. Mas, assim, você tem que ter essa consciência que não dá retorno imediato. E também você não tem salário. Não tem salário, não tem 13º, não tem ajuda de custo de gasolina. Talvez eu atribuo esse o fator que tem menos mulher, porque a mulher ela é uma provedora imediata, ela tem que trazer o sustento da casa muitas vezes. E como isso demora um tempo para acontecer, talvez... Eu imagino que seja isso, né? Mas depois que as coisas engrenam, mulherada, não desistam, porque é muito bom o retorno. Não desistam, sabe? É bom o retorno, mas eu penso que seja isso, doutor, sabe? Tem um aspecto também que apareceu na pesquisa que a gente fez, né, pela empresa, pelo Procore, que eu acredito que... E aí a Carla vai poder referendar se eu estou certa ou não, né? Mas, por exemplo, o quanto que se viaja... Hoje em dia, até com todas as ferramentas que permitem as reuniões online, isso facilitou, embora, imagino que no caso, né, dos produtos que, por exemplo, que você representa, são muito específicos, você tem que ir a campo mesmo assim, né? Mas eu imagino, assim, que como a gente tem isso, que a atribuição de cuidar da criança, né? Ainda hoje a gente escuta alguns homens falando, eu ajudo até a minha mulher. Não, você não ajuda, você mora na mesma casa que ela, você tem a obrigação igual ela de limpar, né? Eu ajudo a cuidar do meu filho. Não, você tem que ajudar, né? Você cuida enquanto pai, ela cuida enquanto mãe. Mas como a gente tem isso, que o papel da mãe é... Principalmente, você tem que levar no médico. Muitos pais levam. Mas ainda é uma cara que diz, a mãe que leva, né? Então, como é que você atua numa profissão que exige tanto viagem, deslocamento? Então, eu imagino que isso pode ter pesado para que hoje a gente tenha 13%, né? Dos representantes sejam mulheres. 11%, 11% no então, Paraná. eu acho que essa pode ser uma das razões. Com a questão da facilidade que a gente tem online hoje, penso que isso pode ir aos poucos mudando, esse quadro mudando. A questão que você falou do retorno
muito interessante, porque isso apareceu também na pesquisa, né? Os representantes comerciais falaram, né, que uma das coisas positivas é o ganho, mas uma das coisas negativas é o tempo entre o plantio e a colheita, né? E aí eu acredito que sim, você tem total razão, que realmente eu não tinha pensado nisso, mas pode ser, né? Que, poxa, a mulher vai trabalhar, né? Aí, geralmente geralmente não, mas em muitos casos, numa família, assim, o marido fala, não, ela vai contribuir, então estava cuidando só do filho, agora vai trabalhar. Mas, poxa, como você está trabalhando e não tá rendendo nada? Como assim? Vai arrumar outra coisa, né? Então, eu acho que pode ser também. Não, e tem que ter, assim, todo um apoio, ter muita garra, muita coragem. Porque você pega o carro, vai fazer uma visita numa planta de fábrica de papel e celulose. Nossa! É pedágio, é estrada ruim, tem aqueles acampamentos indígenas, já aconteceu isso comigo, queimando não sei o quê, daí não conseguia chegar. E é muita coisa. Antigamente não tinha nem celular, né? Para você se comunicar com alguém para pedir socorro, né? Não tinha celular, não tinha. E eu até desisti de fazer aqui a Isamar, em Blumenau, Florianópolis, que é uma Sanepar, agora me fugiu o nome. Desisti porque, assim, o tempo que você demora, primeiro era mão única, né? Eles diziam que era o corredor da morte, um horror aquela estrada, um horror. Hoje, você tem a turma lá do Camboriú, Meia Praia, Itapema, fala, não aguento ficar tanto na estrada, não dá. Mas é difícil para uma mãe, uma dona de casa, pegar o carro, sair de madrugada, sabe? Quase que injustificável, até hoje. Imagino. Mas depois que ela se consolida, ela não volta mais. Não volta. Não volta mais. Não né? volta. Depois que passa esse tempo, onde ela consegue fazer o giro dela, onde ela Sim. consegue superar aquela primeira barreira que existe para o homem, para a mulher, daí, né? Independendo do Gente, gênero, é muito né? bom. Depois que você passa isso, não tem volta. Não tem volta. Né? Ela não quer voltar a ser dona de casa. Não. Ela não vai voltar a ser dona de casa. Não, né? não. E uma coisa que eu acho interessante, como eu atendo muita gente por telefone, né? Então, você pega alguns padrões, né? Então, o representante comercial, o homem, liga... Doutor, se eu pedir a rescisão do contrato, eu tenho direito a um 12avos? Eu falo, não tem. Se você está pedindo sem justo motivo, não tem. A mulher representante liga, doutor, eu li que se eu pedir o contrato, eu não tenho direito à indenização. Mas se a empresa não estiver me pagando direito, não entra naqueles casos de justa causa? Entra. Já se informou melhor. Ela já se informou melhor, ela já preparou a pergunta, ela já sabe que existe justa causa. Então, ela, antes de fazer o contato, entendeu? Ela já se informou, ela já se planejou para saber, para chegar num ápice. Porque se a pessoa me liga e pergunta, quero pedir rescisão do contrato, eu tenho direito a um 12avos? Eu vou falar não. Mas eu não sei se está atrasando comissão, não sei se perderam exclusividade, não sei se estão sacaneando, entendeu? O representante comercial. Ela já sabe que estão. E ela já prepara a pergunta correta para saber a resposta que ela precisa. Vai com o discurso pronto. Mas exatamente. Você sabe que tem dentro daquela pesquisa que eu estava comentando da McKinsey, tem uma pergunta que coloca assim para as pessoas, para os gestores, líderes, né? Você já teve alguma decisão tua julgada por alguém? Ter que justificar para alguém que não é o teu chefe, mas alguém do teu, né? De dizer se você tomou a decisão certa ou não. 34% das mulheres, sim. 22% dos homens, não. Então, as mulheres têm suas decisões muito mais julgadas. Mas o que isso faz de positivo pra gente? A gente se prepara mais. A gente sabe que a gente vai ser questionado. A gente sabe que se a gente chegar numa posição ainda hoje, vão dizer assim, mas é porque agora tem essa coisa de cota, né? Agora tem que pôr mulher. Né? Ainda vão achar que é por conta de cota e não é por conta de competência. Ainda vão pensar, tá aí porque sei lá, deve ser amiga de alguém, deve ser filha de alguém. E isso sempre eu penso que as mulheres utilizam isso a seu favor para dizer assim, aquilo que a Carla falou também. Eu fui estudar, eu fui fazer outra faculdade, Sim. eu fui buscar informação. Para quê? Para poder falar de igual para igual, mesmo que sejamos iguais, mas poder se sentir mais segura para falar de igual para igual, para poder não ter ao ser questionada, ter resposta, né? Eu acho que, e eu vejo muito isso, assim, as mulheres que hoje estão numa posição de liderança ou empreendedoras, elas tiveram uma característica que é a garra para estudar.
Eu sou filha de uma mulher de 80 anos hoje, que por 30 anos foi diretora de uma escola, e ela conta até hoje que, assim, quando ela estudava, os irmãos ainda diziam que que ela devia ir trabalhar na lavoura com eles, porque estudar era coisa de... Né? Não vou ficar falando não, que é coisa de preguiçoso e de outras palavras mais, né? Mas assim, também não julgando eles, era a cultura da época, né? Mas assim, então, quem conquistou uma posição enquanto mulher assim, não tem como dizer que não. São mulheres que sempre tiveram muita garra para aprender, para estudar, e não tiveram, excluíram do seu dicionário o maisec, que agora eu vou usar essa palavra. Né? Mas eu não consegui porque maisec tem que estudar, e aí disseram que mulher não pode estudar. Não, elas falam assim, que não posso estudar, não, vai te catar que eu vou estudar. Essa é a grande diferença, você encarar os desafios. É aí, sabe, a coragem, você ter um foco. Eu nunca fugi do meu foco. Nunca na minha vida um homem faltou com respeito comigo. Nunca, nunca, jamais. Fosse num canteiro de obra no meio dos peões, como muitas vezes eu nem sabia o que era chapa. Chapa, para quem não sabe, eles ficam assim na beira da estrada, chapa. Às vezes eu precisava de alguém para descarregar o caminhão na ETA do Iguaçu, que agora temos uma maior que é Iraí. Precisa achar um chapa deles. Uma pessoa qualquer que precisa. É o chapa. É um chapa. Que precisa de um trocado, vem cá, sobe no carro, vamos lá. Nunca um homem me faltou com respeito, mas nunca. Porque você não pode perder o teu foco. Hoje eu vejo também, mulherada, que a mulherada perde o foco. Que achar marido rico perde o foco. Se você perder o foco, você perde tudo. E se você tiver foco, você vai até o fim com grande êxito. Não se mistura. Não se mistura. Trabalho com vida pessoal. Jamais. Muito bem. Na visão de vocês, até esse ponto que vocês colocaram de que tem uma época de semeadura, mas depois que começa a florescer, praticamente não se volta mais atrás. E a gente tem visto que, até pelo que a gente viu no estudo, que existe na representação comercial uma idade de atuação, sei lá, 40 a mais, 30 a mais, alguma coisa assim, e que os jovens não têm naturalmente entrado, pelo menos não na idade jovem, tem entrado na representação com mais idade. Será que essa sede por imediatismo pega aí? Porque o jovem normalmente tem uma sede de vida e sede de respostas rápidas. E a representação comercial, como é um trabalho que vai frutificando com o tempo, será que isso não seria um tipo de percepção que tem afastado os jovens da representação comercial? Não sei, William, não sei aqui. Então, eu, assim, posso dizer com certeza que mas uma tendência que a gente acompanha dessas últimas gerações, né, de 90 e de 2000 assim para frente. Se você falar para alguém que ele tem que pegar o carro e ele tem que ir até Foz do Iguaçu e voltar na mesma semana e fazer venda por conta própria. Por conta própria e tão cedo. Assim, ó, e ninguém avisa que não vai ver nada tão cedo também, entendeu? Ele tem que ter essa percepção. Entendeu? Então, assim, vende, recebe na liquidação. Então, se vendeu 30, 60, 90, você vai receber aquela comissão em 3 vezes. Entendeu? Então, você tem que fazer uma carteira nos próximos 6 meses para daí começar a gerar um fluxo. Ir para Maringá, ir para Londrina, ir para Umuarama, ir para Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa. Perder o aniversário de um amigo, de um familiar, perder o aniversário de casamento, perder o aniversário do filho. Cara, isso aí é uma demanda que hoje muitas pessoas não aceitam, entendeu? E preferem um emprego, às vezes, menos remunerado, com a remuneração um pouco menor, sem uma garantia também que vai né, percorrer aquele trajeto muito longo. E porque é cansativo, entendeu? É cansativo, é desgastante. Sim.
entendeu? Você abandona determinadas questões, depois de um tempo você vai se consolidando mais, você vai precisando, você vai criando, depois de 10, 15 anos, olha só, a gente está falando de 10, 15 anos, e pode me corrigir, cara, se eu estiver errado. Não. Mas depois de 10, 15 anos, o cliente está consolidado. Em algum momento quanto tempo era. Entendeu? Aquele cliente vai estar consolidado. Entendeu? Então, às vezes, o meu pai até, às vezes, fala, pô, hoje eu não tenho só clientes, eu tenho muitos amigos que são ali, entendeu? Não quer dizer que eles vão comprar porque são amigos. Quer dizer que eles vão te responder na cara, o teu preço está caro. Eu não vou comprar porque a tua condição está ruim. Entendeu? Volta com uma condição melhor aqui que eu compro. Entendeu? Então, é isso que muitas vezes afasta os jovens da representação comercial. Entendeu? E também quando eles entram e não tem essa perspectiva de longo prazo, ou até mesmo não tem um capital para fazer essa perspectiva. Porque quando você é contratado, há várias promessas. O cara que estava aqui ganhava 7, 8 mil reais por mês, entendeu? Tranquilo. O primeiro mês vem 1.500, o segundo mês vem 900, o terceiro mês vem 1.800. E você gastou 5, entendeu? Então, isso aí, daí o cara fala, pô, não está dando dinheiro, eu vou parar, vou fazer outra coisa, que daí... Tem que persistir. Tem que ser mais perseverante. Nesse sentido, o feminino, ele é muito mais perseverante nesse sentido, entendeu? Por causa que ele precisa daquilo. Então, ela vai correr muito mais atrás, porque ela tem muita mais demanda, precisa colocar aquilo em casa, às vezes solteira, às vezes não. Eu trabalhei também muito tempo, durante a minha carreira acadêmica toda, e... antes de entrar no CORE, até 2014, no Conselho Regional dos Enfermeiros. Das enfermeiras, 80% são enfermeiras, então é uma sacanagem chamar Conselho Regional de Enfermagem, das enfermeiras. E assim, cara, é difícil, a gente fez uma pesquisa lá, a gente 40% de mães solteiras. Solteiras, não, né? A gente 40% de mães que o pai não contribui em nada. Entendeu? Não contribuía em nada, eu contribuía com um valor ínfimo, achando que era muito caro aquilo, tá? Então, assim, é um puto um problema social que você tem, entendeu? Porque como é que você vai gerar aquele tipo de assistir esse tipo de demanda, né? Todo mundo espera que o Estado faça isso, mas no fundo das contas, quem faz é a mulher. E também, até complementando o que você falou, eu ouvi um termo recentemente que eu nunca tinha ouvido, que é a geração sanduíche. Que é assim, né, aquelas que as mulheres que elas não apenas são demandadas para cuidar dos filhos, mas para cuidar dos pais, né? Então elas ficam ali no meio. E teve um vídeo na internet outro dia em que eles, para mostrar isso, iam para várias pessoas perguntando, quem é que cuida das pessoas mais velhas da tua família? Perguntar para as mulheres, é a minha tia, é a minha avó, é a minha irmã. E perguntar para os homens, é a minha tia, minha avó, é a minha irmã. Então, as mulheres têm também essa atribuição junto também aos seus pais, né? Quando chegam em determinadas idades, né? Então, acho que isso, até fugir um pouco da pergunta que você estava falando das gerações mais novas, né? Mas isso, novamente, acho que pode também trazer um pouco dessa justificativa de por que menos mulheres nessa atividade, né? Da representação comercial. Mas eu acho que sim, também continuando agora a ter o questionamento sobre as gerações mais novas, acho que a gente tem sim uma expectativa muito mais por resultados rápidos. A gente está acostumado a comprar um negócio, receber daqui uma hora, a gente está acostumado a escolher o filme que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no celular ou na televisão ou na sala. A gente está acostumado a pegar o café que a gente quer, não, né? Mas aquela coisa, se com forte ou fraco, agora é forte com notas de avelã, ou fraco com notas de frutas silvestres que a Carla colheu lá no alto do pico, não sei das quantas. Então a gente tem a gente está muito mimado, né? E aí alguém que vai começar a trabalhar hoje também penso que está muito mimado nesse sentido, né? Então realmente você se depara com uma profissão que tem muitas perspectivas, tem muitos pontos positivos, é muito prazerosa, né? Você falando do teu pai fazendo amigos ao longo da carreira, mas essa falta esse tempo entre plantio e colheita, né? Não digo nem como algo negativo, acho que é uma coisa natural da profissão, pode ser que afaste um pouco, mas a hora que esses jovens talvez descobrirem o quanto que é possível também, que é um trabalho que ele remunera à medida que você se esforça, que é um trabalho que apareceu isso na pesquisa, muitos representantes comerciais dizendo, eu gosto de ser representante comercial porque é algo assim, que quanto mais, se eu me esforçar, eu tenho possibilidade de ganhar mais, né? Ao passo que às vezes uma pessoa numa empresa, ela fica numa posição que não tem muito para onde crescer, então o representante comercial tem essa possibilidade. Então eu penso que se os jovens
tiverem esse conhecimento das perspectivas, da flexibilidade que é tão valorizada por essa geração também, porque você tem todas as dificuldades, né, a viagem e tudo, mas por outro lado você consegue organizar a sua agenda, né? É uma coisa que você constrói a sua agenda. Então eu acho que é uma questão também descoberta, né? É possível que a gente tenha aí no futuro gerações mais novas como representantes comerciais e mais mulheres também, né? Porque essa mesma flexibilidade que muitas vezes nós mulheres precisamos para trabalhar e cuidar de filho, cuidar de mãe, cuidar de casa, se dentro de uma atividade de representação comercial você pode conseguir construir hoje mais por conta da tecnologia e também de acordo com o segmento que você representa, né? Aí não tenho tanta propriedade para falar. E assim, né, você pega o exemplo da Carla, ela trabalhou com Telex, e hoje ela trabalha com inteligência artificial. Pois é. Então, assim, ó, a tecnologia, para os mais jovens, a tecnologia não está ausente da representação comercial. Não. Pelo contrário, quem sabe usar ela aumenta a sua produtividade. Sim. Entendeu? Não vai ficar passando pedido por fax. Tem gente que faz ainda? Talvez tenha. Entendeu? Mas são poucos, né? Hoje é muito mais fácil trabalhar com tablets, sistemas, CRMs. Olha... O que é... Desculpa se eu te cortei, doutor, mas assim, quero incentivar aí a rapaziada que está saindo da faculdade, dizer que vocês não vão ter patrão. Sim. Hoje, eu consigo chegar num outro país, embora o meu plano de celular fala que eu tenho ligação em roaming, que eu tenho internet ilimitada, é fake, gente. Não funciona. Já tentei as 3 operadoras, 4 não dá certo. Você chega lá, compra um chip, você consegue trabalhar da Europa, de qualquer lugar do mundo, sabe? Você chega no hotel, você liga a internet, pá, sabe? E outra coisa, aqueles relatórios... Não são retrógrados, são necessários e cobrados pelas indústrias. Fui fazer visita lá, falei com esse, com aquele, precisa isso, aquilo. Hoje eu abro a inteligência artificial, vou falando, daí a inteligência me pergunta se quero em Arial 12, Arial 11, como que eu quero formatar? Para passar o e-mail, fazendo um Word, um PDF. Eu não preciso mais ficar nem datilografando, nem no computador. Não preciso. Uma coisa que eu quero dizer também é que, embora não tenhamos patrões, né, somos cobrados indiretamente e o nosso salário é fruto único e exclusivo do nosso esforço. Temos obrigações, sim. Nós temos que manter um contador, isso é praxe. Temos impostos para recolher sobre cada nota fiscal que emitimos de representação. Muitas vezes, as nossas comissões têm que ser negociadas. Por exemplo, assim, eu tenho um contrato de 5% sobre o que eu ganho, mas se eu levar ipsis literis aqueles 5%, eu vou perder o pedido. Então... eu negocio 1%, 2%, 3%, eu não quero perder. Você faz uma carteira bacana, desconta aquilo, e é um monte de imposto, né, doutor? Mas é um monte. E você tem que saber segurar aquele dinheiro, porque tem mês, sem brincadeira, dá para ganhar 80, 100 mil, 150, e eu posso ficar 6 meses sem vender também. Né? Então, você tem que ser esperto num todo, né? Inteligente, saber usar aquele teu tempo e o dinheiro que entrou, né? Para você guardar um tanto para quando chegarem as vacas magras que chegam para todos. Talvez também isso que os jovens desistem, mas tem pontos positivos, muitos. Ontem mesmo eu estava atendendo um representante comercial que está mudando para o Canadá. A mulher teve uma excelente oportunidade de trabalho e ele falou, William, se a oportunidade é boa para ela, é boa para nós. Entendeu? Então, a minha ideia é permanecer ainda como representante pelo menos por os próximos 2 anos, que é o tempo que eles precisam para sair todo o visto de trabalho, para ele conseguir o visto de trabalho também. E ele está se preparando para isso.
e vai fazer tudo pelo Canadá. Já sabe os horários, a gente estava discutindo uma procuração que ele está deixando aqui, caso precise fazer alguma coisa, uma visita, levar uma amostra, né? Então, ele já deixando uma pessoa que vai ficar responsável por isso, mas ele está indo para o Canadá. Vai fazer tudo com tecnologia. Tecnologia. Ajuda Maravilha, muito. né? E também, né, no caso, 2 anos sem ser visto, tudo bem, passa. Mas o representante comercial tem que ser visto para ser lembrado. Tem que ser visto. Sabe? Ele tem que fazer aquela presença. Às vezes eu chego num cliente, porque hoje, assim, não existe mais aquelas grandes compras via Sanepar, até existe, mas é raríssimo, é tudo via empreiteira. A empreiteira ganha e daí presta serviço e eu tenho que vender para a empreiteira, é muito mais difícil, porque eles espremem bastante a gente. Mas daí o carisma, sabe? O carisma, a licitude, a educação, sabe, a cordialidade, a presença, estar presente. Daí eu digo, mas escute, fulano, mas quem que está com menos? Ai, Carla, eu não posso te dizer, mas você tem que baixar pelo menos aí uns 500 mil. Eu digo, se eu baixar 500 mil, vai dar? Eu acho que vai. Então, quer dizer, é um carisma mesmo, sabe? É gostoso até. É bom. E você vê que legal, né? Que a gente está falando sobre o uso da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, quanto que o papel humano é importante. E isso é outra coisa extremamente positiva para as perspectivas de negócio, de faturamento de um representante comercial. Porque a gente percebe que, por mais que a tecnologia surja cada vez com mais ferramentas, ela não vai tirar o espaço desse profissional, porque tem coisas que a tecnologia não faz. A tecnologia serve para ajudar ali, por exemplo, a Carla, para digitar o negócio, para facilitar, para escrever, mas nenhuma tecnologia vai conseguir sentar na frente do cliente, perceber que aquele cliente está com uma cara de que não estava muito, não dormiu muito bem, lembrar que ele tem um filho, que talvez o filho tenha dado trabalho à noite, e poder fazer aquela pergunta certa, e poder parar numa, sei lá, numa chocolateria antes da visita, entregar um docinho pro cliente. Então, tem coisas que só o ser humano faz. E a tecnologia, ela vem para ajudar a gente nisso, para você ter mais tempo para fazer essas coisas, para se dedicar ao atendimento mais humanizado, né? Então, eu acho que isso também dá mostras, ainda falando com aqueles jovens, né, que estão pensando, puxa, será que eu me torno representante comercial? Tem muita perspectiva de ser uma profissão cada vez mais valorizada, né? Especialmente naqueles negócios que exigem uma compra muito mais elaborada. Não é aquela coisa que você compra online, não é cotação de caneta, né? É coisas como que ela está falando, né? E tem um exemplo muito bom disso, tá? A BIC do Brasil, ela acabou com todos os representantes comerciais que tinham, né? Caneta, né? Esses materiais, menos um. Tá? Um representante da BIC existe no Brasil, tá? Porque os clientes não aceitaram ficar sem ele. Os clientes não aceitaram ficar sem o representante. A BIC do Brasil teve que voltar e recontratá-lo. Que legal. Que legal. Entendeu? Então, olha como hoje eles chamam de B2B, B2C, eu não sei, mas é o tete-a-tete. Entendeu? É estar ali presente, é sorrir, é entender que nem a gente estava falando, é pescar dentro das faces, das palavras que a pessoa está falando, a diferença do que você precisa alcançar. Gente, eu me lembrei, quero indicar para vocês e para todo mundo que assistir esse podcast, assistir um filme chamado De Porta em Porta. Eu assisti esse filme e assisto para não esquecer a importância de um vendedor. Chama-se De Porta em Porta. É um filme americano. De Porta em Porta. Um trabalho bem feito. Tem retorno? Sim. Tem retorno. De Porta em Porta. Vocês assistam, por favor. Vale a pena. Vou buscar, fiquei curiosa. Pois é. Isso era até assim, a gente foi passando por vários temas de perspectiva. A Gislane colocou que tecnologia, senso de humanidade, tudo isso acaba casando com, acredito, não sei se vocês corroboram com essa ideia de que, independente do mercado, existe uma boa perspectiva de crescimento de oportunidades. Nesse caso de empreendedorismo feminino,
no futuro? Acredito que sim, perto das barreiras que você já passou contando a sua história, perto das barreiras que a Gi venceu também. Presume-se que o futuro deve ser um pouquinho mais positivo, não sei, para aquelas pessoas que venham a empreender e sejam para as mulheres que venham a empreender até mesmo na representação comercial. Não sei se vocês acreditam nessa ideia. Espero que sim, né? Espero que sim, que sim. Eu acredito que até falando especialmente das mulheres, você está dizendo? Isso. Eu acho que a gente vem, temos muito ainda, né, a mudar em muitas situações, mas eu acho que a gente vem caminhando numa crescente, numa evolução em que as pessoas estão naturalizando da forma como deve ser naturalizada a presença feminina nas mais diferentes categorias. A tecnologia, como a Carla comentou, né, que permite trabalhar em qualquer lugar do mundo, também o William falou. Então, eu acho que tudo isso são fatores que facilitam, né? Então, eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que as perspectivas são extremamente positivas para representantes comerciais de forma geral e incluindo as mulheres, né? Não para um ou para outro, mas acho que para todos. De uma forma geral, né? E o homem entender também. O homem, eu acho que ele é um agente importante nesse contexto todo, entendeu? Ele não está concorrendo com uma mulher. Ele tem que entender isso. Ele não concorre com uma mulher, ele concorre com outro, com outra pessoa. Então, se for um homem, ele vai estar concorrendo igual, entendeu? Disputando o mercado, galgando posição, galgando cliente, entendeu? Ele tem que entender isso. Não é para desmerecer por fato de ser uma mulher, porque a gente vê, né, muitos preconceitos já formados, né? Então, é difícil exigir de gerações anteriores. Não quer dizer que a gente não possa bater de frente. Mas a partir dessa geração do qual eu faço parte, do qual a gente faz parte, né, que veio depois da Carla, a gente tem que entender que a gente, por mais que a gente não tenha tido essa... Eu não vou dizer criação é um termo, mas a gente não tenha tido essas visões, não tenha tido esses pontos de vista diferentes, cabe a nós entender, aprender a aceitar e respeitar. Porque são todos procedimentos diferentes. A aceitação, ela é um processo. O respeito, ela é outro. Entendeu? Então, já temos que aceitar a mulher. Não tem como voltar atrás da mulher no mercado. Não se deve voltar atrás. Agora, a gente tem que respeitar elas como empreendedoras, como trabalhadoras, como empregadas, entendeu? Tem que se respeitar isso. Entendeu? Porque senão a gente vai ficar batendo... Eu não lembro quem que falou isso, ou se eu li isso em algum lugar. No mundo, 50% são mulheres e os outros 50% só nasceram por causa delas. Entendeu? Se a gente colocar isso na nossa cabeça que, mas como é que você defende isso? Você também tem uma mãe e uma irmã. Cara, não leve isso para tua mãe e para tua irmã. São outras pessoas, não importa. O respeito tem que existir independente de eu não ter uma irmã. Entendeu? Independente de eu não ter uma tia, eu tenho que respeitar igual. A parte de aceitação, eu acho que a gente já passou. Já foi aceito isso, entendeu? Não em todas as profissões, talvez umas menos, outras mais. Mas respeitar, a gente está num ponto que a gente tem que fazer. Tem que fazer. A Carla falou que, graças a Deus, né, Carla, nunca tive nenhum tipo de desrespeito. Mas a gente sabe que isso não é o comum. E assim, né, até quando a gente fala, mas como que a gente pode mudar essa perspectiva, mudar esse cenário em que a gente vê hoje, que embora a gente tenha 50% homens, 50% mulheres, você tem um número muito inferior, né? 33% dos empreendedores são mulheres. Ok, vamos comemorar, mas são 50% homens, 50% mulheres. A gente tem ainda uma defasagem e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de crescimento. A gente pode olhar por isso, né? Da mesma coisa nas posições de liderança de empresa, a mesma coisa na posição em conselhos da administração de empresa, a gente tem uma participação feminina ainda muito menor. E aí, como que um homem pode contribuir para que isso mude? Então, tem algumas coisas que também vocês homens que estão assistindo podem levar em consideração que vão além do respeito, né? Devem. A gente tem, por exemplo, um termo que chama man interrupting, não sei se você já ouviu falar, que é uma coisa que acontece muitas vezes com frequência quando uma mulher está falando, que um homem vem, interrompe e
dane-se que a mulher... Eu já passei muitas vezes por isso. De você vai estar numa rodinha, você tá falando, chega um homem ali, como se você não existisse, te interrompe e sai falando, né? E que existe até um aplicativo, para vocês verem como isso não é mimimi, existe um aplicativo que você pode baixar para, durante uma reunião, você acionar para contar quantas vezes a mulher foi interrompida por um homem. Tem isso. Então, como que um homem pode contribuir? Você está numa reunião, você vê que um colega teu interrompeu, fala assim, só um minutinho que a Carla estava concluindo, Chama né? a atenção dele. Ou ainda você vê que está numa mesa extremamente masculina e todo mundo deu opinião, talvez aquela mulher ficou intimidada em falar, você poder, enquanto gestor, olhar e falar assim, beleza, Carla, você não comentou nada, você pode dar a tua opinião, né? Ou ainda, você tem uma posição em aberto na empresa e você percebe que tem várias pessoas que têm possibilidade de alcançar aquele cargo, existem também estudos que mostram que um homem, quando tem talvez 80% dos requisitos que estão pedidos por uma vaga, ele vai lá e se candidata. Ele fala assim, não, o resto eu dou conta. Talvez eles estão pedindo para ter um inglês ali, mas nem usa, eu vou tentar. E a mulher pode ter 100% e às vezes ela não se sente segura. Então, assim, de novo, um homem pode contribuir como? Falando, puxa, Carla, você viu que tem... Eu estou usando você como exemplo, porque é a mulher que está na minha frente, né? Mas você viu que tem essa vaga ali? Por que você não se candidata? Você é boa nisso, se candidata, porque às vezes é um empurrão que falta, é uma valorização, é abrir para dar a voz, né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está agora também, já como você disse, já não tem aquele estranhamento, né, da gente estar ocupando o mesmo espaço, mas ainda talvez falta essa consciência, né, que os homens podem desenvolver para contribuir ainda mais. Por quê? Porque, voltando ao que eu falei lá no começo, tem muitos dados que comprovam que empresas lideradas por mulheres também têm resultados maiores por várias questões, né? O quanto que o empreendedorismo feminino é um propulsor de emprego, porque mulheres acabam empregando outras mulheres, né? Então, acho que a gente, enquanto homens e mulheres, a gente pode exercer várias atividades, né? Ou termos várias atitudes que possibilitem evoluirmos ainda mais nesse sentido. Nesse meio termo, não sei nem se convém eu citar, mas não vou falar nomes. Nem tudo foram flores, né? Se a gente for nas entrelinhas, foi bem difícil eu chegar até aqui. Por isso que hoje eu perdi o medo, porque já passei muito medo. Nunca tive problema no campo de trabalho, com diretores, com o pessoal da velha guarda que me recebia, tanto no campo da engenharia como aqui perto, no almoxerifado. Nunca. Mas, certa feita, eu tive um problema, sim, com um gerente comercial, isso me veio agora à mente. Mas isso vale não só para a mulher, como para o homem também. Vocês saibam os seus direitos e os seus deveres e se imponham, sejam firmes. Me lembro que meu esposo havia falecido, eu continuei, vendi, não vou nem falar o material, mas assim, foi uma coisa, um número muito grande. E estava indo na Avenida das Torres, levando o gerente comercial da indústria para o aeroporto. Ele falou assim, veja, você tem que me dar 3% da tua comissão. Senão, eu tiro a tua representada. Eu falei assim, não tem problema, eu vou pegar um avião, amanhã eu vou para São Paulo e vamos falar com o seu presidente se ele está de acordo. Então, saibam os seus direitos e os seus deveres. Não se humilhem, porém, sejam lícitas em tudo que fizerem, não percam o foco. Sabe, eu sabia que ele estava tentando me extorquir, eu sabia que ele estava jogando sujo. Eu tinha certeza. Eu falei, não tem problema, eu pego um avião, amanhã eu vou para São Paulo, vou para uma reunião com o seu presidente e vamos expor quanto você quer de porcentagem. Falei, meu marido mal apodreceu, eu falei, tenha vergonha na tua cara. Sabe, ele queria ver se eu daria. Parabéns aproveitar a situação. pelo Isso acontece.
Acontece. Mas acontece também, eu acho que mais... acontece um pouco menos com homens, talvez, né? Talvez o fato de você ser mulher... De eu ser mulher. Ele entendeu que você teria Mas mais... assim, eu estava mais forte do que nunca, porque eu estava ferida. Eu estava muito forte. E eu sabia que eu tinha conseguido aquilo sozinha. Eu não dependia dele. Sabe, ele só veio aqui... Nem sei, nem me lembro porquê, mas fui eu que vendi aquele raio, não vou nem falar do que ele vai saber. Daí ele já foi mandado embora, porque vaso ruim quebra, e quebra fácil, gente. E às vezes pode demorar um tempo, mas os maus empregados, as pessoas corruptas, as pessoas que não produzem, elas são expurgadas. E é uma coisa que às vezes a mulher... ela tem nós temos uma certa... É mais difícil para a gente chegar nessa situação de se posicionar dessa maneira, porque... E olha que interessante, né? Talvez vocês possam ouvir e falar, nossa, mas que viagem da cabeça da Gislaine. Não, gente, não é da minha cabeça. Isso eu li também em alguns... Eu gosto dessas leituras. O último livro que eu li sobre o tema chama Mulheres Invisíveis. Até quem gostar do assunto, busque, que ele tem ali vários dados que comprovam, né, como o mundo é feito mais para homens do que mulheres, desde equipamentos que são projetados pensando no tamanho da mão de um homem, de uma mulher. É muito interessante o livro. Mas uma dessas leituras que eu fiz traz como que o fato da gente, enquanto criança, a mãe coloca onde pra gente ir? No balé, no jazz, né? Numa aulinha de piano. Mulher, ainda mais piano, por quê? Porque piano era um instrumento que você tocava em casa, não precisava ficar saindo de um lado pro outro para tocar. Então, você toca em casa, você não fica levando como um violão do lado pro outro. Não forma uma banda, né? Então tinha isso também. E o menino vai para onde? O menino vai jogar futebol, ia, né? Que bom que mudou. A minha filha hoje faz judô. E ela tem orgulho de dizer que ela faz judô. Uma menina que faz judô. Mas antigamente era só menino que fazia judô. E onde que eu quero chegar? Que a gente os homens, eles são preparados desde muito cedo ao embate. A ir lá e brigar, chutar a canela do amigo e depois sair abraçado. E a gente não. Então, quando você leva isso para o ambiente profissional, para a mulher é mais difícil ela se posicionar com alguém, achar que aquela pessoa vai ficar chateada com ela. Né? Agora, o homem não, porque ele é acostumado. No futebol, vai lá, um xinga o outro, chuta, depois derruba e dá risada junto, né? Pode parecer bobagem, gente, mas essa forma como a gente cria as crianças e como nós somos criadas traz esse aprendizado, né? Ou não traz esse aprendizado. Então, eu demorei bastante tempo, né? Se falando ainda como se tornar a questão da liderança, eu demorei muito tempo para conseguir perceber que o fato de eu dizer para uma pessoa, não, você está errado no ambiente de trabalho, isso não me torna inimigo daquela pessoa, né? Quer dizer que profissionalmente existe uma divergência. Mas eu sofri muito mais do que provavelmente um homem que foi habituado desde cedo a jogar futebol, a empurrar o colega, e depois talvez aprenda a fazer isso de uma forma muito mais natural, né? Legal, quanta história, quanta lição, quantas visões, né, que a gente tá tendo aqui, quantas experiências diferentes. A gente está encaminhando para o final do nosso podcast. Ah, que pena. Né? Acredito que a gente tenha podido passar pelos temas de empreendedorismo feminino nesse mês, né, que celebra o Dia da Mulher. E também não só fazer uma celebração, mas também quase um convite, né, uma convocação a esse protagonismo que na verdade já é necessário, não é nem uma dúvida, né? Esses atributos de força, de foco, de humanidade que vocês destacaram liga muito com essa presença feminina mais recorrente no mercado de trabalho e nas lideranças. Então, agradeço a Carla, William e Gislaine pela nossa conversa aqui. Claro, fica aberto o Coricast para outras oportunidades que nós vamos ter. E gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Esse é o Coricast, o podcast do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Paraná. Fiquem ligados nas nossas redes sociais com mais informações do Conselho e até um próximo episódio.